experimental. Centro experimental esse que é dirigido, tocado e administrado pelo Gil Silveira, que tem 6 anos. Esse é o nosso 5º dia de campo. No primeiro ano a gente não fez essa atividade. E a gente julga que a gente vem num crescente, vem melhorando, no intuito de entregar para vocês, de mostrar para vocês as dificuldades que se tem no dia a dia da lavoura. Então, hoje de manhã eu conversava com o Valmir e a nossa principal finalidade aqui é mostrar e desenvolver aquilo que vocês têm como dificuldade no dia a dia de vocês. E que na maioria das vezes não está em vocês resolver. Eu cito assim, a data de plantio, a adubação, a entrada d'água, isso é uma coisa que vocês podem resolver. Controle de invasoras, resistência, controle de doença, controle de insetos, isso é uma coisa que ela extrapola um pouco o dia a dia de vocês. E é parte nossa de desenvolver isso. E essa é a nossa finalidade. A finalidade do centro, quando a Planfer pensou, é exatamente nisso, de construir essa ajuda a vocês, de construir essa ligação para vocês. Então vocês vão passar por 5 estações, que todas elas trazem um pouco dessas dificuldades. Se eu conseguisse fazer um paralelo para vocês, semana passada eu fui em um dia de campo do IRGA, que é um dia de campo extremamente bom, extremamente construtivo, mas que tem um pouquinho de diferença do nosso, que ele visa o sistema de produção como um todo. Não que a gente não faça isso, mas nós individualizamos um pouco e trazemos para nós as dificuldades do dia a dia. Então, de repente, vocês vão ver algumas parcelas sujas de vermelho e vão comparar com as lavouras de vocês. Mas o nosso intuito não é o controle vermelho, é o controle de capim-arroz. Ou noutra, vocês vão ver um controle de arroz vermelho muito bom e o controle de capim-arroz deficitário. Então, tentem olhar por esse ângulo, pelo ângulo do que a parcela mostra para vocês. Explorem os nossos palestrantes, explorem a parcela. Tem parcelas que eu sei que se a gente fosse discutir, discutiríamos o dia todo. Então o material é bom e bem diversificado. Tá ok? Aproveitem, fiquem à vontade, isso aqui é uma coisa extremamente informal, não se sintam constrangidos. Todos vocês, a gente tem uma convivência quase que diariamente. E isso aqui para nós é um dia especial. É um dia de entregar para vocês aquilo que a gente enxerga como dificuldade nas propriedades de vocês. Tá ok? O Zé Paulo vai levar vocês até a primeira estação e apresentar os nossos palestrantes. Tá bem? Vamos lá. Bom, pessoal, eu só quero reforçar algumas coisinhas que antes de pegar o meu palestrante, mas só reforçar algumas coisinhas que o César já falou. Primeira coisa, vocês estão vendo aqui, isso aqui é a área só, é um experimento de comprovações de produtos que já existem no mercado. Tem um produto que vai ser lançado provavelmente em 2019 aqui, né? Mas é área de capim-arroz e arroz vermelho resistente. É essas coisas que nós temos dificuldade de controlar, porque são resistentes ao ALS, que todos os herbicidas fazem que nós temos no mercado. E aí vem Pifix, Mazetapir, Only, Nomini, Reiser, todos são do mesmo grupo químico. E aí nós começamos a patinar. Então isso aqui é propositadamente uma área exclusiva de invasoras resistentes. É propositadamente para vocês poderem identificar a qualidade dos produtos que tem que entrar no sistema de cada lavoura de vocês. E eu tenho falado muito para a minha equipe o seguinte: não tem lavoura com essas condições aqui. Isso eu garanto para vocês. Raríssimo. Pode ter um parador de gado, pode ter, mas dificilmente alguém de vocês vai plantar uma lavoura com esse nível de infestação. Acho que já plantou nesse área com vermelho. Vermelho, ali na palma, ali onde o Sérgio planta, tem algumas áreas de vermelho fora do controle. Então eu estou salientando bem isso aí. Cadê o Dirceu? É o Márcio. É o Márcio. O Márcio. Bom, então aqui vocês vão ter um desfile de palestrantes. Isso aqui não é, embora pareça uma parcela só, vai ter o pessoal do FMC, vai ter depois o pessoal o Valmir, que vai ter, depois vai ter da BASF e depois vai ter da DAO.
Então aqui, cada um deles eu vou apresentando para vocês. Mas eu só quero que vocês enxerguem como uma situação de difícil, muito difícil o controle. E entendam e usem as parcelas. Né, Marcos? Usa direitinho. Por enquanto, ali adiante nós se encontramos. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Márcio, então vou falar um pouquinho sobre o manejo de resistência de plantas daninhas com a tecnologia Gamit e Gamit Permit. Tá? Se vocês notarem aqui, nós temos 3 parcelas, tá? Uma, que é essa parcela aqui, a gente fez Gamit a 1,7 litros por hectare, tá? Em ponto de agulha, e depois complementou com Kifix e mais um pouco de Gamit em pós-emergência. E essa parcela aqui nós fizemos 2,2 litros por hectare, ou seja, junto na dessecação em ponto de agulha. Dá para ver se tem alguma diferença das duas? Quando eu falar em controle de capim e arroz, tem diferença? Sim ou não? Aqui não tem taipa. Imagina se isso aqui tivesse taipa. A diferença seria maior ainda. Por quê? Aqui a gente fez a aplicação e vai entrar com água na hora que for necessário, e aqui 2 horas depois ou 1 hora depois está cheio d'água. Acontece isso na lavoura, gente? Não, né? A água demora a entrar, a gente sabe disso. Até chegar lá no final do quadro ou no final da lavoura. Então a importância de eu ter residual, quando eu pego e comparo uma dose maior de Gamit com uma dose um pouco menor. Gamit responde à dose. É claro que aqui foi tratado com Permit, senão não suportaria essa dose. Então veja, levem isso. Dose responde em residual. Quanto tempo eu preciso limpo? Tá? Ah, mas vocês estão dizendo então que vai fazer só o Gamit vai fazer o serviço sozinho? Não é essa a ideia. Depois, se eu precisar fazer um pós-emergente, o que sobrar vai sobrar pequenininho. E aí eu vou conseguir fazer um manejo mais eficiente, porque o que sobrar vai ser pequeno. Tá? Essa é a principal mensagem que eu quero passar e que dá bem para ver didaticamente aqui. Tá? Nós estamos falando de capim e arroz por quê? Porque Gamit não tem ação em arroz vermelho, não tem muito pouquinho. Tá? Não é o foco, é capim, arroz e aqui resistência. Tá? Ficou entendido? Isso Não é do grupo químico, Marcos. não é do grupo químico da LS que eu falei para vocês, por isso que ele tem que entrar no manejo. Por isso que tem que entrar no manejo. Gente, outra coisa que é muito interessante aqui foi plantado em novembro, mas quando eu plantar cedo, vocês sabem que às vezes o arroz demora a nascer, mas a planta daninha vem. Tá? E aí a gente tem lá aquela primeira ferramenta que se chama Seed+, tá? Que vai ajudar nesse estabelecimento inicial do arroz. Vai ajudar nesse arranque lá no frio, ou naquela chuva que sempre dá em outubro ali, né? E esse ano deu de novo. A gente tem essa ferramenta também do Seed+. Tá? Que no TS vai proporcionar um estabelecimento inicial mais rápido. O que vai acontecer com isso? Eu vou conseguir entrar com a água que vamos seguir, tá? Para complementar esse manejo. Ficou alguma dúvida? Aqui foi só o Gamit? Só Gamit que fica. Não, só o TS é tratamento de semente. Isso aí. Aqui foi Gamit e Kifix. Aqui também Gamit e Kifix e lá só Kifix. Aqui na realidade essas duas parcelas é para mostrar, comparado a essa daqui, a importância do uso do pré-emergente. Tá? Então, só faz um manejo pós sem o pré-emergente, está aqui a diferença dessas duas parcelas aqui, comparado ao Gamit com Permit 1.7 e 2.2. O que a herbicida está dizendo? 2.2 ou 2 litros, uma dose alta de Gamit com Permit, tu tem esse que o Márcio falou para vocês, controle de capim e também de outras plantas daninhas, como ele tem aumento no controle de angiquinho e te dá um residual muito bom para manejo de lavoura, principalmente quem tem umas áreas maiores ou dificuldades na colocação de água, que a gente sabe que o ideal é colocar água quanto antes, mas não é o que a gente tem visto e a dificuldade de todo mundo ter a colocação de água, por isso que aumenta a dose do Gamit para te dar um pouco mais dessa segurança. E essa parcela que vocês estão vendo aqui, não se esqueça que eu falei no início.
As invasoras que tem aqui são resistentes à ALS. Por isso que o Tufix está tão mal aqui. Eles são resistentes a ele também. E aí que entra o Gamit na nossa rotação da lavoura para evitar que nós cheguemos nesse ponto aqui. E aí depois não tem produto de conserto mais. E o intuito dessa área aqui, depois até o Valmir e o Orozino podem estar falando, essa área aqui já tem anos sucessivos de arroz, mas é por isso, é uma área para herbicidas, para a gente testar os manejos. Então, se fosse numa lavoura aqui, teria rotação com soja, mas como ela tem uma pressão alta de arroz vermelho, de capim e arroz resistente, a gente opta por sempre fazer o corredor do manejo de herbicidas aqui, que é uma situação bem mais crítica. Perguntas? Nós vamos estar também aqui no stand, então ainda tem tempo para nós fazer. Mas nós temos aqui nós estamos folgados. O resto do nosso portfólio também aqui. Vai ter o Mauro Braga, o pesquisador de manejo de pragas, também está ali. Vai estar as ordens para a gente estar conversando. Se tiver pergunta, nós temos tempo aí. Estamos aqui para conversar com vocês. Qual é a dose maior de Gamit? Pode usar? Dependendo do solo, aqui para vocês a gente chega a 2.2, 2.3 no máximo, tá? Mas a gente tem áreas aí na fronteira, pode chegar a 3,5 litros até 4. O Clomazone... Mais arenosa mesmo. Isso. Então a gente tem o nosso manejo que é plantio até 15 de outubro na nossa região, a dose de 1.7 a 1.8, tá? Pelo nosso tipo padrão de solo, tá? Em solos que tem um maior teor de matéria orgânica e de argila, e aí nós temos algumas manchas de solo, aí a gente consegue trabalhar uma dose maior, tá? E aí pode chegar a 3 litros e meio, como tu pega um solo de João Pedrito. Mas a gente tem em Santa Vitória algumas manchas ali que tem bastante silt e argila, como a molécula fica absorvida no solo, ela não está disponível, por isso que tem que aumentar daí a dose. Mas sempre com permite. Sim, sempre, a dose sempre com permite. E a FMC ela não recomenda, o único safener é o permite para Gamit, tá? É o permite, não tem outro produto que faça a proteção. Tá? Desde que seja permitada, não interessa. Se quiser botar 4 rodas, se quiser botar... Isso, vai se depender. permitada, Aí vocês têm aí a gente faz a dosagem. aí vocês falam com o pessoal da FMC e o pessoal da Planfer, que são os nossos recomendantes, são nossos técnicos no campo também, tá? Para fazer esse ajuste da dose conforme a área de cada um, em termos de pressão de planta daninha, qual planta daninha e tipo de solo. Então aí tu vai ter essa variação e eles estão bem preparados tecnicamente, a gente faz também bastante treinamento com eles aqui no Centro Experimental para estar respondendo isso para vocês também. E a FMC, claro, está sempre à disposição também. Tá? Por que o vermelho, por exemplo, não é permitado? Não era para nascer, não. Ele tem uma supressão, a dose de 2 litros, quando foi lançado o Gamit Permite na cultura do arroz irrigado, a FMC ela tem trabalhos que ele tem uma supressão até de 80% em arroz vermelho e preto. Só que dependendo da tua pressão, se tem nenhuma área dessas aqui, parece que não teve um controle. Tá? Então ele tem um certo controle, a FMC não recomenda como controle, tá? Então ele responde a dose, esse controle, só que nós não recomendamos porque se tu tem uma pressão lá, uma população de 200 ou 400 plantas por metro quadrado, tu ter 80% é a mesma coisa que não ter controlado. Então vai ter que usar outras ferramentas para esse tipo de manejo. Tá? Vamos para...